Com esse pensamento, vamos colocar ajoelhado e orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e bom Pai, aqui mais uma vez se encontramos na Tua santa presença, na Tua casa de oração. Pai querido, te pedimos que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, as nossas falhas cometidas na Tua santa presença. Que nesse momento possamos ter a certeza, querido Pai, de ser purificado por Ti e receber o poder do Espírito Santo. Querido Deus, fique com aqueles que aqui não chegaram. Aonde se encontra, se estiver nos seus lares, Pai querido, que eles possam sentir abraçado por Ti. Que eles possam sentir também, querido Pai, a presença do Teu Santo Espírito e comovendo e movendo a cada um deles. Para que nós possamos ter a certeza de vir aqui na Tua casa de oração para ter um encontro contigo. Vim aqui, querido Deus, receber a Tua mensagem. Essa mensagem vem pelo pastor nessa noite, querido Pai. Tenho certeza que essa mensagem vem do Teu trono de graça. Que ela possa alcançar cada um que aqui se chegou. E o pastor também seja, Pai, revestido com o poder do Espírito Santo. E que ele fala, Pai, cada um de nós. Se essa mensagem, querido Deus, muitas vezes seja de correção, que possamos acertar, aceitar e corrigir, e que possamos colocar em prática em nossa vida e viver isso enquanto é tempo de graça. Fique também, ó Pai, com os enfermos da nossa igreja. Entregamos eles em Tuas santas mãos, querido Pai, aonde se encontram, nós não sabemos, o Senhor sabe. Que eles possam também, ó Pai, ter aliviado a dor e eles possam ser curados também por Ti. Mas que tudo seja, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos essas bênçãos e desde já nos agradecemos, mas é em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero convidar a igreja, abrimos nossa Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Eu já dou o versículo para você. Voltando, é Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo. E indo para frente, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Capítulo 4, deixa ela aberta aí. Eu quero lhe fazer uma pergunta aqui. Conta para mim, quando você estava em casa, estava se arrumando para vir para a igreja, você ficou pensando se colocava ou não colocava blusa? Fala a verdade. Foi ou não foi? Você ficou, né? Ponho ou não ponho? Olhando daqui eu estou vendo, Augusto com blusa, eu estou sem blusa, ele não sabe o clima, né? Então eu quero dizer para você, bem-vindo a Curitiba, assim é o ano inteiro. O ano inteiro você fica na dúvida, qual é o clima? O dia que você tem bem certeza, você vem sem blusa, esfria, né? Ao contrário, né? Vem um monte de roupa, esquenta. Eu me lembro quando eu trabalhei aí em outros trabalhos, eu sonhava em ter um carro só para ter guarda-chuva e blusa no porta-mala, porque o clima da gente é difícil, né? Mas hoje não está tão frio assim, hoje está fresquinho, né? Mas há dias que está frio. E a gente sai de casa já meio tremendo, né? Dá até medo de chegar na igreja, está mais frio aqui ainda, até porque a porta fica aberta ali, né? Mas se eu lhe contar que ainda não é inverno, nem chegou o inverno ainda. Tudo que você passou de frio nos últimos dias é outono, quem sabe até verão. Depende do dia que você estava, que a gente está conversando aqui. O inverno ainda vai chegar. E eu vi uma notícia faz muitos anos, esses dias tinha uma notícia semelhante aqui, que eles encontraram pinguins aqui no litoral paranaense, e o pinguim foi trazido aqui para Curitiba, e o coitadinho do pinguim faleceu, e saiu no Jornal do Rio de Janeiro. Pinguim morre de frio em Curitiba, né? É uma piada dos cariocas, porque não chega tanto assim, né? Mas o nosso frio, assim, ele é ameno comparado ao frio que existe no resto do mundo, né? Alguns lugares do mundo, o frio é intenso mesmo, é um absurdo de frio. Alguns lugares chega a 50 graus abaixo de zero, não tem nem noção do que é isto. Então, tem que entrar, acho que num freezer desses grandes industriais para ter uma noção, uma ideia, né? Apesar que eu já fui em um lugar que tem neve, mas você se veste tanto de agasalho que você não vê esse frio todo aí. Mas aqui, nesta época que nós estamos lendo na Bíblia aqui, eles tinham um problema sério com o inverno, porque as embarcações, o mar ficava agitado, e as embarcações não eram modernas como as nossas que nós temos aqui no Brasil, no mundo afora agora, que todas elas se modernizaram. Então, não se podia viajar no inverno. Era praticamente suicídio viajar no inverno. E Paulo escreve esta carta aqui a Timóteo e está pedindo a Timóteo para vir ao encontro dele.
E então eu quero ler com você só um pedacinho do versículo ali, que a outra parte não vai nos interessar para hoje. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21. Diz Paulo a Timóteo: apressa-te a vir antes do inverno. Eu quero dizer que nós aqui não entendemos muito bem esse negócio antes do inverno, que, como eu disse, para a gente é inverno o ano todo, é verão também o ano todo, porque tem dias de verão que você poderia usar roupas de verão de outros lugares do Brasil aí, bem quentes, no inverno. O nosso clima é essa, para lá e para cá. Mas para Timóteo, quando ele recebeu esta carta e diz, venha logo antes do inverno, Timóteo olhou para fora e falou, corre porque eu tenho que pegar a embarcação. Porque se ele não pegasse a embarcação, ele não conseguiria viajar para falar com Paulo antes que viesse então a primavera, porque viria o outono, estava no outono, viria então agora o inverno, ele fica esperando todo esse tempo para poder viajar, e aí na primavera ele ia pegar as primeiras embarcações para ver Paulo. Mas sabe o que estava acontecendo? Volta lá comigo, versículo acima, verso 6, e já vou ler um pouquinho mais ali. Diz assim, olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Depois eu leio outra parte ali. Ele diz o seguinte, então, que ele estava falando, Timóteo, venha logo, antes do inverno, porque eu vou morrer. É isso que ele está dizendo aqui. Eu estou para morrer. Então eu vou colocar você aqui num contexto do que estava acontecendo com Paulo. Parece até história assim de ficção, de cinema, mas a pessoa que estava causando problema a Paulo era Nero. A gente quase não fala de Nero, porque Nero não é um personagem bíblico, vamos dizer assim. O poder dele é que o Império Romano. Nero, ele assume o Império Romano, agora como imperador. A história diz que ele não regulava muito bem da cabeça. E ele tinha os seus interesses políticos. E nos interesses políticos, diz a história, que ele manda tocar fogo em Roma. Ele incendeia Roma. E quando ele vê que ele fez algo que politicamente não era correto, ele precisava achar um culpado. Existia ali um bandido que era chamado de Cresto. É com E, não Cristo, com I. Não é? E aí então ele começa a colocar a culpa nesse tal de Cresto. Mas o povo já tinha uma rixa contra os cristãos. E aí, de vez de dizer que eram os cristões, né? Os cristões de Cresto, disseram que eram os cristãos e pronto, ficou legal. É esse aí mesmo. Qualquer um na política que possa levar a culpa por alguém, ele se dá bem, né? Pensa essa história do Lava Jato, que nós estamos vendo, tanta reportagem, se aparecesse alguém para receber a culpa, esse povo dizia, todos juntos, é ele, para resolver o problema. Então, agora, nessa situação, olha que absurdo. E os cristãos, eles precisavam ser acusados de alguma coisa. E sabe do que eles eram acusados? Eram acusados de serem ateus. Se não fosse verdade, era uma piada, né? Como o cristão é ateu? É porque o imperador se dizia Deus. E eles não criam que o imperador era Deus, então você é ateu. E eles eram acusados também de serem canibais. Olha, quando o diabo quer acusar alguém, ele acha que quer acusar, né? Porque ele tem lá a Santa Ceia, em que o símbolo de Cristo, o corpo dele, é como se estivesse comendo o corpo de Cristo. Diz, olha, comem gente. E eles eram acusados de canibais. Assim os cristãos eram presos. Era um absurdo ser preso por isto, mas quando a ira, o ódio vem, as pessoas vão seguindo e vão indo e não pensam direito. E assim estava esse pessoal, esses cristãos aqui na época de Paulo sofrendo. Paulo era um deles. A perseguição era severa. Aqui nesse momento da história que você vê em alguns filmes onde cristãos eram colocados no Coliseu ali, jogados para leões, muitos eram crucificados, muitos eram queimados. A morte estava acontecendo, não exatamente onde Paulo estava aqui, nesse leque grande. Mas era aqui que você começa a entender o que estava acontecendo. Era uma perseguição aos cristãos. Muitos cristãos fugiram de Roma o mais rápido possível, para que eles não fossem mortos. Diria que correto. O problema é que, quando Paulo estava sendo preso,
em outros momentos, aonde era colocado numa casa bonita, uma casa bem confortável, que era prisão domiciliar, toda hora tinha um amigo para visitar Paulo. Toda hora tinha alguém ali. Mas agora que Paulo estava na beira da morte, amigos estavam raros. Até tinha 1 ou 2 que apareceram lá para visitá-los. Mas Paulo queria conversar com Timóteo com urgência. A conversa de Paulo com Timóteo era para Timóteo continuar liderando a igreja. E ele queria também ter ali um amigo, porque ele estava para morrer. A morte de Timóteo não está na Bíblia, está na história. A história conta que ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele. Assim seria a morte dele. Ele estava vendo que ele viria para morrer aqui. Ele estava pronto para morrer. E Paulo diz a Timóteo, venha logo, porque eu estou para morrer. E você começa a pensar, analisar assim mentalmente, porque na Bíblia não está escrito, mas você pensa, como é que Timóteo recebeu essa carta? Bom, primeiro quando ele recebe a carta e começa a ler ali, verso 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo em Cristo, e aí ele vai seguindo esse caminho, ele fala, opa, essa carta é de Paulo, pera lá, deixa eu ler com gosto esse negócio. Mas quando ele vai chegando no fim da carta, ele recebe a informação que Paulo estava para morrer, e no finalzinho ele diz, venha logo, antes do inverno. Você acha que Timóteo ficou pensando, eu tenho que ir em tal lugar, tenho que falar com fulano, eu acho que hoje eu estou meio cansado, eu acho que vou deixar para daqui a semana que vem? Não foi assim não. Timóteo fez exatamente o que diz o texto, apressou-se, largou o que tinha que largar, correu, foi a Troade buscar a capa que Paulo pede aqui num outro versículo, e ele se apressa para chegar a tempo para falar com Paulo. Sabe, quando essas pessoas, cristãos, pessoas fiéis, até então, né? Antes de uma perseguição, antes de uma aprovação, elas estavam ali, andando ali com Paulo, com os outros, eles eram todos, vamos pensar numa igreja como a nossa, né? Igreja lotada, as pessoas cantando, as pessoas sorridentes, mas assim que vem a perseguição, some. E muitos desses abandonam a fé e começam a trazer problemas para Paulo. Eles começam a trazer problemas para Paulo. Mas antes de eu falar desses problemas, vá ao capítulo 3. Porque Paulo pensa o seguinte, e se Timóteo não vier? E se Timóteo não vier? Não que ele não queira ver, mas ele perde a embarcação e passa-se o inverno e eu já morri. Então eu quero falar com Timóteo aqui pela carta. E no capítulo 3, no verso 1, você encontra algumas das orientações do texto da Bíblia. E diz capítulo 3:1, vamos ler vários. Diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo em forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles, estes, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, e que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. A última frase aqui, eles sempre estão com a Bíblia na mão, mas não aprende a verdade. Esse texto aqui você deve já ter usado no estudo bíblico com alguém, ou alguém usou no estudo bíblico com você. Quando eu estou lendo para alguém que está aprendendo a Bíblia, eu digo assim, você já leu o jornal hoje? E a pessoa diz, não, né, porque a gente quase não lê folha de jornal mais, né? Então vamos ler junto. E eu leio isso aqui. Não é um jornal? Pode pegar qualquer jornal, qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade, qualquer título em cima, tipo Gazeta do Povo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, seja qual for, o Globo, você vai ler o que está aqui. Pessoas que não amam mais o próximo, que não amam mais a Deus, e Paulo diz a Timóteo, você toma cuidado, que isto vai acontecer. Preste atenção nisto. E o recado que Paulo dá a Timóteo era para ele repassar à igreja. E que chegou até nós. Chegou através do texto que o próprio Paulo escreveu a Timóteo. E hoje eu tenho que prestar atenção. O que eu tenho que prestar atenção?
tenho que prestar atenção em sinais de besta que inventam por aí, 666, código de barras, CPF, sabe que CPF já virou sinal da besta no passado, né? É esse microfone aqui o problema do chiado? Trocar, cadê o outro? Então, quando você vê isto, a minha preocupação tem que ser na minha fé. A fé que eu tenho que seguir. Não exatamente algo que está acontecendo, mas o que eu estou fazendo de minha vida. O que eu estou fazendo da minha vida. Alguns estão vivendo junto com todos, mas a sua mente não está com as coisas de Deus. E Paulo diz, toma cuidado, porque virão pessoas. E algumas dessas pessoas podem estar na tua casa, inclusive, diz aqui. E essas pessoas causam problemas. Verso 10 agora, do mesmo capítulo, capítulo 3. Olha lá. Tu, porém, verso 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então Paulo diz, você sabe o que tem que ser feito. Quem está aí andando, não tem a verdade, não busca a verdade, não quer fazer a verdade, prefere fazer errado, mas você não, Timóteo. Você me conheceu de perto, você conheceu os ensinos de perto, você sabe qual é a verdadeira fé, você sabe qual é o propósito, você sabe que deve de ser perseverante. Ele diz, então Timóteo, você é diferente. E isto que Paulo falou para Timóteo, falou para mim e para você. Você é diferente. Você não é desses que estão por aí distraídos, que se concentram em outras coisas. Você é diferente. Você sabe qual é a verdade. Então faça diferente. Não faça igual aos outros. Porque nós estamos numa situação assim, ó, a sociedade está cada dia mudada para pior. Todo dia está mudando. Basta você prestar atenção no que está acontecendo nas reportagens mesmo, nos jornais, na televisão, no que você tiver de contato com o resto do mundo. Você vê, o mundo está mudando para pior. E nós vamos no embalo. Não, nós não vamos no embalo, porque nós somos diferentes. Nós já tivemos o contato com a verdade. E sabemos o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Está acontecendo o que lemos agora há pouco. O mundo está perdido. O mundo está confuso. E Jesus está chegando. E quando ele chegar, nós, que somos diferentes, vamos poder viver com ele no céu. Eu não estou tirando as outras pessoas. Eu estou convidando as outras pessoas para que elas estejam juntas nessa vida celestial. Mas nós não podemos estar distraídos, porque a distração vai fazer até que a outra pessoa se perca, porque ela não vai saber o que fazer. Verso 14 agora. Tu, porém, vou acrescentar o nome, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, e que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, e que pode tornar-se sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda ela, foi inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo fala, Timóteo, você conheceu desde pequeno os ensinamentos. Preste atenção. Leia a palavra de Deus, uma por uma. E eu gosto de parar aqui o seguinte, né? Porque quando Paulo escreveu isto, o Novo Testamento não estava acoplado à Bíblia ainda. Ele deveria ser feito um outro cânon, mais tarde. Quando ele falava, ele estava falando, era do Velho Testamento especificamente. Não que o Novo está fora, mas as palavras dele diziam ao Velho. Digo isso porque alguns estão deixando o Velho de lado. Diz que não precisa ler esse negócio não. Mas ele está falando aqui para Timóteo, leia tudo. Presta atenção, usa o aprendizado. Por que Paulo estava preocupado? Por que Paulo estava para morrer? E estava dizendo, Timóteo, vindo eu morrer, você mantenha a fé, você seja perseverante, leia as Escrituras. Sabe que capítulo e versículo foi acrescentado na Bíblia, né? A Bíblia ela segue um texto. E Paulo continua no capítulo 4, no verso 1. Ele diz, conjuro-te, 4:1, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos, os mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, diz Paulo a Timóteo, prega a palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Verso 5, pulando um pouquinho, diz: tu, porém, olha, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha, ele fala, Paulo, você não. Vai ter pessoas por aí que vão falar em nome de Deus. Vão parecer que estão bêbados pelas coisas que falam. Mas você não. Você seja sóbrio. Fale as coisas que foi ensinado para você desde a tua infância. Ele diz isto. Ele insiste em dizer isto, em ensinar essas coisas para ele. Sabe, Paulo nessa perseguição, eu dizia a vocês agora há pouco, que muitos daqueles haviam se afastado das coisas de Deus, alguns para agradar o governo, porque o Império Romano era poderoso, alguns por agradar alguém que estava agradando o governo, alguns por medo da perseguição, alguns porque a fé nunca foi grande coisa mesmo, cada um com seus motivos. Mas eles não tinham o verdadeiro motivo, que era seguir a Deus, confiar em Cristo Jesus, aceitá-lo, conforme Ele tem ensinado, conforme Ele tem pedido a todos nós. Verso 14, lê comigo aqui. 4,14, diz: Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ok? Abra a Bíblia comigo em 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui, capítulo, só um pouquinho. Ah, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Ali, diz assim, olha. 1 Timóteo... Irmãos, eu vou ficar devendo para você. Não, verso 14, olha. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha só, ele vem aqui, ele apresenta-se o amor. Mas este Alexandre aqui, ele não transbordou coisa nenhuma, não, em relação a amor nenhum. Ele estava vivendo aqui mesmo, era como alguém que não estava buscando a Deus, que ele estava longe de Deus. 1 Timóteo 1, verso 20, lê comigo agora. 1, verso 20, diz: E dentre estes, deixa eu ler o 19 também, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Veja, alguns rejeitaram, naufragaram na fé. E dentre esses se conta o Hermineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eu brinquei algumas vezes aqui, até aqui na igreja, que eu digo que Paulo tinha comprado um carro, ele bateu o carro, mandou consertar o carro, o latoeiro não consertou direito, e era o tal do Alexandre, ele estava muito bravo com o Alexandre, que o carro não estava consertado. Então, essa brincadeira, isso. Esse latoeiro aqui não é o latoeiro que a gente conhece, é alguém que mexe com ferro, qualquer nessa área de solda, pode ser lata, pode ser o que for, ele era um ferreiro, vamos dizer assim. Este homem não é a profissão dele que era o problema. O problema é que ele havia se convertido ao cristianismo, ele era conhecido, por isso quando Paulo fala o Alexandre, Timóteo sabe quem é o tal do Alexandre. E ele diz o seguinte, este homem, ele fez o quê? Ele querendo agradar alguém, eu não sei o que ele tinha de motivo, foi ele que entregou Paulo ao poder romano. Foi ele que disse, olha, tem ali, aquele lá que é o líder. O que ele fala, eles fazem. E então Paulo é preso. E ao ser preso, ele impede Paulo de continuar pregando de uma forma mais forte como eles estavam fazendo. E Paulo estava muito, muito, muito aborrecido com esse Alexandre e diz, já mandei ele, já coloquei ele na mão de Satanás, que Satanás faça o que quiser com este homem. E sabe, muita gente que se diz cristão são os que acabam mais traindo os cristãos. Porque ele não deixa Cristo falar na sua vida. Na prática seria o Espírito Santo falar na sua vida. Ele não deixa o toque de Deus falar na vida. E eu quero lhe convidar a ser um cristão fiel. Alguém que busca a Deus. E não esse latoeiro aqui.
Esse não. Nós vamos buscar, porque nós somos diferentes, mantendo a fé, não importa o que aconteça, em qualquer lugar onde estivermos, qualquer dificuldade, a fé é mantida. E Paulo está dizendo, eu quero que você, Timóteo, seja diferente, e que você mude. E ele diz ali no verso 7 do capítulo 4, olha, continuando, diz que leria depois, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Eu acabei não dizendo que é 2 Timóteo 4, né? Mas esse texto você conhece, 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Paulo diz, eu combati o bom combate, e eu estava nessa batalha da fé, e eu completei o caminho. Ou ele já estava dizendo, eu sei que vou morrer, mas eu sei também que Cristo está me aguardando para viver com Ele eternamente. Que diremos nós na nossa vida? Será que combateremos o bom combate? Será que nós estaremos vivendo com Cristo sempre conosco? E eu vou voltar no início. Nós precisamos viver com Deus fielmente sempre. Mas se ainda não estamos vivendo fielmente, se ainda não entregamos nossa vida, se ainda temos coisas para fazer em relação a outras pessoas que amamos, devemos fazer isso antes que o inverno chegue. Porque depois que ele chegar, o inverno da fé, não teremos mais como fazer. É agora que ele deve ser feito. Volta um pouquinho comigo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Paulo fala a Timóteo, e por isso estou sofrendo essas coisas. Ele está falando das perseguições que ele teve ali. 2 Timóteo 1, verso 12. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu propósito aquele dia. Isto, me corrigiu e corrigiu bem. Olha só. O meu depósito até aquele dia. Cristo, ele diz, eu estou certo do que eu estou fazendo. Eu estou certo do que eu estou vivendo, do que eu estou seguindo. E eu e você, estamos certos disso? Estamos buscando a Cristo plenamente, colocando nossa vida na mão dele? Nossa vida é protegida por Deus. Nossa vida é abençoada por Deus. Mas até Paulo um dia foi decapitado. Foi preso, maltratado. É claro que pela fé poderemos nós também sofrermos, mas não podemos desistir. Temos que estar prontos para viver o bom combate. Porque sabe, nós temos uma certeza, uma verdadeira certeza. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Mas ele já morreu por mim e por você, e ele venceu por mim e por você. E ele vive agora lá no céu, como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, e Ele está disposto a conceder a mim e a você perdão, para que nós possamos ser vitoriosos. Ele nos convida para viver com Ele, mas Ele mesmo nos dá as condições para sermos vitoriosos. O mundo está vivendo de mal a pior, o mundo está morrendo, isso que está acontecendo com este mundo, mas nós não vamos ficar aqui como se fôssemos pessoas que não têm conhecimento. Nós vamos viver, andar com fé no Senhor, porque Ele está para vir, Ele está para viver conosco, andar conosco todos os dias. O Senhor nosso Deus é aquele que me chama, que te chama. E Ele convida a mim e a você para vivermos todos os dias ao lado dEle. Ele está chamando para vivermos. E Ele promete nos conceder grandes coisas. Ele nos promete as coisas que nós pedimos a Ele. Ele está dizendo, eu quero te ajudar, eu quero andar contigo, andar com você. Eu sei que Deus é um Deus de amor, Ele sabe, eu sei, você sabe, todos nós sabemos. E a mim Ele revela este amor. Eu sei em quem creio. Você sabe em quem crê. Ele está me chamando. Eu sei também que há mal, que há bem. Sei que há dias felizes, há dias tristes. Mas eu sei que com Cristo Jesus eu vou enfrentar esses dias.
E com Ele serei vitorioso, e você pode ser, todos podemos ser. Mas precisamos fazer isto, tomar as decisões, mantermos nossa vida fiel ao lado dele, antes que o inverno chegue. Antes que não seja tarde para tomarmos as decisões ao lado dele. Confiarmos em Deus e vivermos pela fé. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Nosso amado Senhor, nosso Deus, nós sabemos em quem cremos. Nós cremos no Senhor, nosso Criador, nosso mantenedor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas nós também sabemos que ainda vivemos nesse mundo cheio de falhas e pecados, o qual nós também estamos sujeitos. Por isso eu lhe peço perdão pelas nossas falhas, nossos erros, Senhor. Mas quero lhe pedir não só o perdão, mas o poder para sermos vitoriosos, vencedores. E quando vier a tormenta, que possamos enfrentá-las, que nós possamos estar sempre ao teu lado, vivendo de acordo com a fé que temos desde a infância ou desde o dia que nos ensinaram. Que a nossa fé não seja abalada por simples palavras ou porque a sociedade anda diferente do que a Bíblia ensina, mas que nós possamos andar de acordo com os seus ensinamentos, que nós possamos viver tranquilos ao teu lado, confiantes em ti, e que quando o inverno chegar, quando as provações chegarem, quando as perseguições chegarem, nós possamos ser vitoriosos antes delas, porque queremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero lhe pedir, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa esta igreja, abençoa os nossos irmãos que assistem essa programação pela internet, que eles também recebam da tua bênção. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor.